Tudo bem, pessoal. O programa Geração Solidária chega na tua casa toda semana. Às quartas-feiras, 21h30, tem um encontro marcado. Programa inédito, aos domingos, 10h30 da manhã, tem reprise do programa anterior. É vocês que constroem com a gente essa onda do bem, que é o Geração Solidária. Há 13 anos construindo com você, com muita energia positiva, com muitas mensagens legais. E o nosso bate-papo aqui no estúdio é muito bacana. Hoje eu tenho um prazer muito grande de ter aqui conosco, no estúdio da TV Candidez, a Franciene Rodrigues, da Cuidar Spacênio, que vai conversar com a gente sobre o projeto. É isso mesmo? Sim, é um prazer imenso, Geraldinho, estar aqui com você novamente. Né? E falar da Cuidar é muito fácil para mim, sabe? A Cuidar se tornou um projeto de vida, né? É muito tranquilo falar de lá por causa do amor que a gente coloca no trabalho da gente, né? Hoje a gente vivencia uma dificuldade mesmo que é geral, né? Nós estamos tendo dificuldades mesmo de adequar e de ter mais leitos disponíveis, adequar as novas normas que estão sendo exigidas da nós, né, como e as ILPI, demandas aumentando, né? as demandas aumentando, e assim, a procura está muito grande. E principalmente adequar a necessidade do nosso público. Sim. Porque, não que seja difícil, mas a gente queria poder fazer mais. Né? Esse público que procura a gente tem uma carência muito grande desse acolhimento. Né? A instituição de longa permanência, como eu sempre disse para você, é diferente, né, do estigma que existe, que a pessoa imagina como um abandono, é diferente. É acolhimento puro, é cuidado puro e é esse o trabalho que eu venho fazendo em busca de mudar esse pensamento, né? Para a gente conseguir cada dia mais acolher não somente os idosos, né? A pessoa idosa que mora com a gente, mas também os seus familiares, né? Sabe o que eu acho legal lá? As cores, você observa pelo espaço físico, as cores muito coloridas e tal. Isso já é um ambiente alegre. O verde que tá lá. E os profissionais, eu acho muito legal o carinho da enfermagem. Aí um grande abraço para o André. O André é uma pessoa, equipe, né? Muito legal. E também, além de profissionais, né, vários terapeutas, enfim, psicólogos que estão ali com você. Então, não é só simplesmente uma instituição de longa permanência, mas tem toda uma equipe humana ali cuidando, né? Exato, Geraldinho. Eu falo hoje em dia que, e começando pelo fato que você falou de ambiente físico, né? Espaço físico, estrutura física da instituição. Eu já ouvi vários feedbacks positivos de clientes que quando chegam e falam assim, eu me senti bem nesse lugar, né? Eu falo que Cuidar, né? Exato, a Cuidar é a extensão do lar dessas pessoas. Então, é um lugar onde você tem que se sentir bem, sim. Sim, nós temos toda uma equipe multidisciplinar, profissionais capacitados para estar ali, mas a gente não pode deixar de levar em consideração a humanização, o cuidado, o afeto, tudo isso tem que estar junto. Não é somente uma prestação de serviço, a gente está cuidando de pessoas. Né? Eu não vendo um produto, eu vendo cuidado, eu vendo uma confiança. Então, eu preciso que o meu ambiente seja harmonioso, eu preciso que os meus profissionais tenham essa humanização. Hoje eu falo que eu não contrato o profissional da saúde, eu contrato humanização, eu contrato caráter, responsabilidade, ética. Muito legal. Né? Isso é um diferencial da Cuidar. E sim, é um ambiente muito gostoso. Você conhece lá o espaço, faço convite, né, a todos para também estar conhecendo a Cuidar, para entender de fato o que é o nosso trabalho e como que a gente é dedicado, só vendo mesmo, só conhecendo o serviço para entender o quão gratificante é, né? Sim. Franciene, muitos projetos vão, sim, pipocando, né? Imagina, todo dia você chega, você tem várias ideias, você quer colocar realmente, a gente quer do dia para a noite, resolver tudo do gosto da gente, mas tem as dificuldades todas, o dia a dia, os desafios, que são muitos, né? Como que você está planejando aí o seu futuro lá, com o projeto que você já está buscando, né? Se adequar com a própria legislação, como você bem fala, né? Com a gente, enfim. São muitos sonhos, né? Muitos. Sempre temos, né, Geraldinho? Eu falo que as pessoas que desistem estão fadadas ao fracasso. É verdade. Né? Estão fadadas ao fracasso. E desistir não é uma opção para nós, lá na Cuidar. Deus, nós somos uma família, eu falo que nós somos uma família lá. O projeto hoje, de verdade, assim, o que a gente está empenhado hoje é fazer as modificações necessárias para a gente adequar a nova legislação, né, que é o que é exigido nosso. Mas, principalmente, eu queria aproveitar, né, a oportunidade para citar uma coisa que está sendo muito discutida, até mesmo diante, né, de reuniões que são feitas aqui por outros órgãos, né, também que trabalham em relação à saúde do idoso, que mesmo conscientizar a importância
que é a gente valorizar a pessoa idosa hoje. Muito legal, gente. Conscientizar, informatizar, dentro da nossa casa, os nossos Sim. familiares, as crianças, o tanto que isso é importante, você fazer as crianças entenderem que a pessoa idosa, ela não é porque a gente envelhece, né, o ser humano envelhece, que ele pode ser descartado, De jeito né? nenhum, né? O nosso foco é causar um projeto que é de vida e que a gente precisa conscientização, que é isso que eu vou trabalhar sempre, buscar sempre, é a gente fazer-se entender que nós precisamos ter um envelhecimento saudável. Para isso, a gente precisa de uma sociedade num todo, né? Não adianta eu, como proprietária da instituição, querer. Sim. Você, como meu amigo e apoiador da causa, querer. É importante a conscientização de todos, da sociedade num todo, de informar, entender que o idoso precisa de cuidado, ele precisa, né, entender que ele precisa desse cuidado e que ele precisa envelhecer saudável, né, para ele ser feliz e que é o que importa, né? E é legal, a gente percebe ali também, esse vínculo da família com a instituição, ele é muito bacana, né? Tem as visitas também, que é feito o horário, tem o contato direto da família, com, né, o seu residente ali, não é isso? Sim, hoje, Geraldinho, como que funciona a instituição? A gente teve, né, participação aqui no programa durante a pandemia, por exemplo. Hoje nós temos uma realidade diferente, pós-pandemia. Eu falo que o cuidado diário tem que ser tomado. Falo que os hóspedes em tempo de pandemia, eles não gripavam. Eu não tive casos de pandemia na instituição, mas eles também mal gripavam. Por quê? O cuidado, a higiene que a gente gerou, né, que a gente adquiriu, evitava de qualquer tipo de contaminação, não somente o Covid. Então, hoje a gente vive um momento diferente e a gente tem, né, horários de visita agendados para controlar esse volume de pessoas, para o melhor funcionamento da pousada, para um conforto melhor do familiar que vem para a pousada fazer a sua visita, para que os profissionais que estão na pousada possam dar a atenção necessária quando esse familiar vem fazer a visita, né, ao seu pai, seu tio, o idoso, né? E então a gente tem visitas agendadas nos horários comerciais. Eu sempre falo, não tenho restrições de visita, mas um horário ideal para se visitar lá na instituição hoje seria a partir de 1h, entre 1 e 5 horas da tarde, que é um horário tranquilo, onde os residentes já passaram por várias atividades, né, e propostas lá que tem um horário mais tranquilo e agendado, fazendo agendamento, mesmo que esteja diante de uma atividade, a gente sabe também que é muito corrido, cada um tem uma rotina, então a gente tem bastante flexibilidade nisso. E as portas estão sempre abertas, né, para todo mundo estar fazendo a visita, conhecer. Franciele, fala para mim, hoje, há quanto tempo você já atua na área? Como, né, olha, já vai para 8 anos, né? Eu tô com 7 anos e você meio, há mais ou 8 menos. anos e hoje, a sua experiência, sua expertise hoje, como que foi bacana esse crescimento, essa busca, cada vez mais buscando se aperfeiçoar? Essa experiência, ela é fundamental, né? Demais, Geraldinho, eu falo que, é o que eu até citei, eu falo que a instituição é igual um filho. Ou você acolhe num todo, ou não existe a instituição. Eu enfrentei muitos desafios até aqui, muitos. Se eu for falar, não vou nem falar da Fran hoje, eu vou falar da instituição vamos pôr 7 anos atrás e a instituição hoje. A instituição há 7 anos atrás era muito carente do básico, do básico. Que é uma boa alimentação dentro da instituição, né? Quando a gente traz isso, aí você percebe, você vai realmente estudando o que o idoso realmente precisa. O mínimo, uma boa alimentação, uma boa hidratação, o cuidado básico, mas principalmente hoje, o que eu visualizo, é o que eu falei anteriormente, a humanização desse serviço. É fundamental. A gente que trabalha, não parte somente de mim, que gerencio o serviço, mas todo aquele profissional, mesmo que não tenha uma lida direta do cuidado, que passar pela instituição, que seja um atendimento de 30 minutos, que seja um atendimento de 1 hora, ou aquele profissional que está lá o dia todo, ele precisa, no mínimo, gostar de trabalhar com a pessoa idosa, porque não é somente por dinheiro. Então, a diferença que eu vejo principalmente hoje no geral, minha equipe, os profissionais hoje que trabalham comigo. Essa seleção, para mim, é muito importante, porque não basta somente ter um conhecimento, você precisa gostar e fazer aquilo com o máximo de carinho, amor, afeto possível. Hoje, a diferença primordial que eu vejo no meu trabalho é essa, entender a necessidade, fazer aquilo com profissionalismo, técnica, é claro, é necessário, conhecimento é necessário, mas principalmente com amor.
Isso hoje é um diferencial bacana da Cuidare. Bom, pessoal, então semana que vem ou na outra semana eu vou estar visitando a Cuidare Espaço Sênior. Vamos pegar depoimentos profissionais que atuam lá, né? Falando da sua experiência. Olha, viver o momento, a experiência da pandemia enquanto profissionais da saúde e agora viver esse novo momento, né? Em que é isso mesmo, busca cada vez mais adequar a realidade que vivem hoje, mas com profissionalismo humanizado, né? É isso? Isso mesmo. Tá bom? Considerações finais, Fran? Geraldinho, mais uma vez agradecer, né? Tá agradecer, reitero o convite, né? A todos a conhecer o nosso espaço, confirmar o endereço da Cuidare, que ela está situada ali na Avenida Getúlio Vargas, número 559, bem no centro, facinho de encontrar. E o nosso telefone, que é 37-3213-3808, caso vocês precisem dos nossos serviços, estaremos lá à disposição para recebê-los. Ok, eu sou Geraldinho, essa é a Franciene, minha amiga, e a Cuidare Espaço Sênior está conosco nesse projeto, Programa Geração Solidária. Não sai daí, estamos voltando já já. Nutrigil, produtos agropecuários em geral, clínica veterinária, vacinas nacionais e importadas, banho e tosa, telefone 37-3221-3200. Nutrigil, Rua Pernambuco, 161, Centro Divinópolis. Produtos agropecuários é na Nutrigil. Olá, sou o naturopata Ramon de Assis. Quero informar a vocês, né, nas cidades onde a gente atende aqui na região próxima de Divinópolis e algumas mais distantes também, né? Como, além de Divinópolis, atendo em Itapecerica, atendo em Formiga, Cláudio, Piumhi, São Roque de Minas, atendo na cidade de Lavras, né, mais distante um pouco, Lagoa Dourada, São João del Rei, Conselheiro Lafayette, Desterro de Entre Rios de Minas e Pompéu. Então, você que nos assiste, você que nos acompanha, se quiser uma consulta presencial, pode nos contactar que a gente passa aí a agenda de cada cidade. Ou mesmo a modalidade online, que a gente atende também por vídeo chamada do WhatsApp. Aguardo vocês. Continuo lá na rua São Paulo, 1888, pertinho da delegacia. É a referência de localização, Sincal, é a delegacia de trânsito. E o nosso telefone 37-3214-3788 e o WhatsApp também, e o celular, o WhatsApp também, 379-9963-8637. O Programa de Ação Solidária está levando muitas mensagens para você. E, claro, o quadro Saúde em Pauta não podia deixar de levar hoje para você, a naturopatia. Estou com um terapeuta naturopata, meu grande amigo Ramon, que vai bater um papo com a gente. Ele, que recebeu pelos internautas, né, mensagens durante a semana e está trazendo esse tema desta semana para você. Antinutrientes, não é isso mesmo, Ramon? Seja bem-vindo mais uma vez ao quadro Saúde em Pauta. E essa ciência natural, né, que tem feito a diferença na vida de muitas pessoas, né? Com certeza, obrigado. É um prazer estar aqui novamente e falar de um assunto que é um assunto bem importante e pouco conhecido, né? É um Sim. termo que muitas pessoas não conhecem, mas eu acho que as pessoas vão se familiarizar aí com esse termo, porque eu sempre digo que para a gente começar, né, uma boa alimentação, os bons hábitos alimentares, depende também que a gente tire aí os chamados antinutrientes. E por quê? Por uma razão muito simples. Às vezes a gente vai fazer a ingestão de nutrientes importantes para a nossa saúde, mas aí entram os antinutrientes e fazem o quê? Roubam a cena, né? Não permitem que o nosso corpo adquira aí esses nutrientes que são importantes para a nossa saúde. Então tem gente, por exemplo, que se alimenta aí, eu como muita verdura, como muita fruta, que é interessante, né? Eu sempre falo que é comida de verdade, porém
a pessoa ingerindo esses antinutrientes, acaba que o organismo não aproveita na totalidade esses alimentos saudáveis. Sim. Então, olha só, eu sempre falo, é tão importante quanto introduzir itens saudáveis é a gente retirar os chamados antinutrientes. E são muitos? Na verdade, são muitos, mas tem alguns, né, e não, esses já não é uma lista muito grande, que estão todos os dias nos nossos hábitos, no nosso dia a dia, né? E não faz bem pra gente, então? Não faz, infelizmente não fazem bem. E eu falo infelizmente porque muita gente vai lamentar aí saber quais são esses antinutrientes aí. E vou explicar, claro, detalhadamente o que vai ser cada um deles. Começar pelo glúten, né? O glúten é uma substância contida em algumas plantas, como o trigo, como o centeio e a cevada. Sim. O glúten, né, por exemplo, o trigo lá do hemisfério norte, da onde ele é oriundo, né, ele não tem aí grandes quantidades de glúten. Mas quando veio para o hemisfério sul, né, que não era uma planta própria daqui da região, né, da América do Sul e outros países, ela é uma planta que sofreu com adaptação. E aí as pragas existentes aqui atacavam muito, né, prejudicando a produção do trigo, por exemplo. Então, foi mudado geneticamente e acabou aumentando muito a quantidade desse glúten, dessa substância. E com isso, primeiramente, uma observação que nós, naturopatas, sempre fazemos, a praga não comeu mais. Né? E diz que quando o bicho não come, a gente é que não deve comer mesmo, né? E aí que tá. Então, quer dizer, a quantidade de glúten que nós temos nessas plantas realmente são danosas à nossa saúde. E o glúten, ele prejudica em vários sentidos a nossa saúde, né? Dentre elas, a razão que a gente está falando sobre os antinutrientes hoje. É quando ela não permite que o nosso corpo absorva bem os nutrientes dos alimentos. Eu falo, a quantidade de glúten que a gente ingere. E claro, não fica só num produto ou no outro. São vários produtos aí que são feitos de trigo ou farinha de trigo. Na sua avaliação, qual o produto que combateria, então, esse antinutriente, no caso do glúten? Então, não tem nada para combater. O que podemos fazer é não utilizarmos. Né? Reduzir. Só reduzir não resolve? Hoje em dia não resolve. Uma prova do que eu estou falando, né? E vou falar daqui a pouco do segundo item também, antinutriente, mas, por exemplo, cada vez mais nós temos pessoas nascendo com intolerância ao glúten, e também com a doença celíaca, né? Todas elas são em função aí do glúten. E cada vez mais a tendência é que a sociedade tenha mais pessoas com esses problemas. Por quê? Porque geração após geração, né, e as pessoas vão... primeiro começa na chamada incompatibilidade, porque o nosso organismo já não tem compatibilidade para fazer a digestão desses produtos. E com o passar de geração para geração, as pessoas que vão nascendo já vão nascendo com uma dificuldade maior, que muitas vezes se tornam intolerâncias ou alergias. Então, infelizmente, o que nós precisamos fazer, para não dizer, né, a eliminação total, temos que diminuir absurdamente a ingestão de glúten. Dê um exemplo para a gente. Dê um exemplo de alimentos que têm glúten, sim, que teríamos que reduzir, então. Na verdade, são muitos esses, né? Um exemplo básico. O pão é um deles. Qualquer pão. Aí não escapa o pão integral, nem outro. Todos, pão, então? Todos pão. Já existem no mercado, né? Até porque já se pensa nessa questão do glúten, já existem os pães sem glúten, por exemplo. Mas o que a gente aconselha é que a gente comece a conhecer os alimentos que não possuam glúten, né? Os alimentos, alimento de verdade, como a gente prefere dizer, né? Então, tudo que leva trigo ou farinha de trigo, centeio ou cevada, teoricamente tem glúten, né? A cevada, né? A cerveja, por exemplo, em sua grande maioria, também tem glúten. Então, quer dizer, hoje no mercado, também, estrategicamente, já tem marcas lançando aí a cerveja sem glúten também, né? Olha. E, claro, então a gente ter preferência por esses alimentos que não tenham glúten já é um passo para melhorarmos o quê? A nossa alimentação. Porque, como eu disse no início, não adianta a gente querer se alimentar bem, se alimentar de tudo que nos faz bem, sem retirarmos ou pelo menos diminuirmos a ingestão dos antinutrientes, e o glúten é o primeiro deles que a gente cita. Do glúten, qual o dano maior que pode causar no organismo? São vários. São dos danos, assim, várias doenças neurodegenerativas já são atribuídas à ingestão de glúten, né?
prejudicar, por exemplo, as absorções dos nutrientes, significa que várias doenças que surgiriam por deficiência de nutrientes vão antecipar, né? Então, se a pessoa teria que ter aí uma diabetes aos 60 anos de idade, ela pode vir aos 40, 45, 50 anos por causa da ingestão do glúten. Vai interferir na hipertensão arterial sistêmica, a famosa pressão alta, vai interferir aí em doenças autoimunes, e aí todas elas, né, de uma disfunção tireoidiana, né, que é uma disfunção da glândula tireoide que nós temos, né, hipotireoidismo cada vez mais crescente na sociedade, lúpus, enfim, todas as doenças autoimunes que têm crescido aí, né, a quantidade de pessoas que estão com essas doenças, já pode ter uma contribuição da ingestão de glúten, por exemplo. Não só do glúten, mas também dos outros Isso chamou atenção, né? Então, redução, para iniciar, pelo menos uma redução mesmo drástica e procurar o que não tem glúten. Exatamente. Agora, por exemplo, falando aí, como eu citei, o pão, né? Vou citar outros produtos que normalmente encontramos nas padarias que não tem glúten, né? Então, o que é feito de fubá, de polvilho, de farinha de milho, de fubá de canjica, né? Esses produtos, teoricamente, não tem glúten. Claro que um produtor ou outro pode estar incluindo numa dessas receitas farinha de trigo, mas quando não incluem, né, repito, polvilho, fubá, farinha de milho, farinha de tapioca, nada disso, farinha de mandioca, nada disso tem glúten. É saudável. Originalmente, então, preferia. Então, por exemplo, o nosso tradicional pão de queijo não tem glúten. Né? Beleza, então. Já fica uma opção aí, né, dos mais comuns, né? A broa de fubá de canjica da receita original, né, não tem glúten. É que algumas pessoas já utilizam aí da farinha de trigo para colocar na broa de fubá de canjica, mas da receita original não tem glúten. Não tem glúten. Broa de fubá, bolo de farinha de milho, não tem glúten. Também é uma outra opção aí. Biscoito de polvilho, também não tem glúten. Então, desses mais comuns... Mas o pão, então, só Jesus, então, redução mesmo. Na verdade, a gente já começar a tomar consciência disso e ir mudando, migrando aos poucos, né? Porque, realmente, eu sempre disse, né? Como os outros antinutrientes que eu vou citar, se alguém ainda não disse, diminua ou tire da sua vida, alguém ainda vai dizer, né? Algum profissional da saúde deve dizer para você isso. Olha, gente, está no rodapé o contato, as redes sociais do Ramon, para você entrar lá e essas dúvidas todas, com certeza, está lá no canal do Ramon de Assis, tá bom? Pode continuar, vamos lá. Maravilha. E, então, primeiro tomar consciência do glúten, como a gente citou. O segundo, antinutriente. Esse talvez choque mais as pessoas, né? Do que o pão já foi o próprio glúten. Já é um choque, né? Mas é o leite. Né? O leite, né, se nós observamos, a naturopatia, né, quando a gente está na nossa formação acadêmica, a gente aprende a olhar a natureza e se inspirar nela. E se a gente observa na natureza, né, não existe nenhum animal mamífero que continua tomando leite depois da sua primeira infância. É mesmo. E por qual razão? Quando nós, por exemplo, passamos da primeira infância, nós humanos, a partir de 2 anos de idade, começamos a perder a quantidade de uma enzima que digere o leite ou a lactose. E essa enzima chama lactase. Então, naturalmente, nós vamos perdendo isso. Algumas crianças, depois dos 2 anos, perdem muito dessa lactase. E outras crianças vão demorar um pouco mais, vão até na juventude aí com uma quantidade considerável. Mas o fato é que a gente diminui a quantidade de produção dessa enzima, o que vai dificultar o nosso organismo a digerir o leite e seus derivados, obviamente. Só que o leite acaba sendo mais danoso por ter aí quantidades maiores de lactose. Então, a gente sempre dá o exemplo do bezerro, né? Quando o bezerro desmama, vira aí o garrote, ele não toma mais leite, né? A dieta dele é uma dieta à base de verduras, né? Por assim dizer, que é aí o capim, né? E tudo mais. Então é para a gente entender essa natureza. E mais, tiveram pesquisas recentes de grandes universidades que tentaram dar leite para os garrotes depois que desmamaram, e eles adoeceram profundamente. E um queijinho pode? Então, aí vai muito da quantidade. Eu sempre digo que quando a gente sai do leite in natura, quando eu digo in natura, eu digo leite puro, eu digo também do leite com achocolatado, também digo do leite com café. Então é o leite mesmo, a bebida leite de alguma forma. Agora, os produtos do leite já perdem muito a lactose, o que diminui bastante
os malefícios que o leite traz. Não acabam, porque o leite brasileiro, por exemplo, não é só a lactose que nos faz mal, tem também a caseína, que é um outro produto desse leite. Então, quer dizer, eu não estou dizendo que os produtos do leite fazem bem, e nem disse que as outras farinhas, que não sejam a de trigo, que fazem bem também, mas elas fazem menos mal, por não ter contido esses antinutrientes. No caso do glúten, né, que tem na farinha de trigo, e também da lactose que tem no leite. Mas os produtos do leite já fazem menos mal, por assim dizer, e controladamente, moderadamente, é possível a gente estar convivendo com eles, né? Olá, meu nome é Velmonte, eu trabalho com reforma de estofados e fabricação. Se você também quiser conferir nas redes sociais, vai lá conferir nossos trabalhos, dos trabalhos feitos no Instagram, Reformadora J. Vieira, e conheça um pouco do nosso trabalho. E tem o nosso telefone também de Zap, que você pode estar mandando para fazer orçamento ou pessoalmente, E trabalho para toda Divinópolis, região, no entorno também. Então, estamos aqui para fazer um bom serviço para vocês. Olá, meu nome é Ricardo César e hoje estamos aqui na Nutrigil para falar do lançamento das rações Colosso. As rações Colosso têm várias apresentações, tem gatos, castrados, cães adultos, cães filhotes e cães pequenas raças. São produtos de ótima qualidade na sua formulação, tendo extrato de uca para melhoramento nas fezes do animal com menor odor, temos condroitina, os nossos níveis de proteína são de altíssima qualidade, lembrando que as raças pequenas é um dos maiores níveis de proteína do mercado, tendo 23% de proteína. A gente tem as apresentações de 10 quilos nos de gatos, 15 quilos nos cães adultos e 10 quilos nos filhotes. Em todas as apresentações temos frango e arroz e carne e arroz, tanto gato quanto cães. São alimentos de altíssima qualidade para o nosso pet. Melhoramento de pelo, brilho, articulação, para uma melhor digestão do seu animal. Então, pessoal, como eu já falei, estou aqui na Nutrigil e o lançamento oficial das rações Colosso estão sendo feito aqui. Todas as apresentações estão aqui na loja, é só você chegar aqui, procurar algum dos atendentes e procurar rações Colosso. Tudo bem, pessoal. O programa de ação solidária foi construído hoje para você com muito carinho. Espero que você tenha gostado das matérias que nós mostramos para vocês. Leve essa onda do bem, que é o Geração Solidária. Você pode curtir, compartilhar nas redes sociais, com seus amigos, seus contatos, enfim. Construa com a gente a onda do bem, que é o Geração Solidária. Até o próximo programa, se Deus quiser, que eu aguardo vocês. Tchau, tchau.